Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Prof. Michele e essa videoaula de hoje vai falar sobre as conjunções, parte 1. Por que parte 1, gente? Porque nós vamos ver as conjunções coordenativas, somente essas por enquanto, certo? E dentro das conjunções coordenativas, nós já vamos nos aprofundar nas orações coordenadas, certinho? Então, aqui. Quando nós falamos em conjunções coordenativas, né, esse termo coordenativas, isso lembra o período composto por coordenação. Então, primeiramente, a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes lá no ensino fundamental e também no ensino médio, onde a gente ouve muito período composto por coordenação, período composto por subordinação. Muito bem. O que é um período composto? É quando a gente tem mais de uma oração, ou seja, quando nós temos dois ou mais verbos ou locuções verbais. E o que seria essa por coordenação? É que são orações independentes, são tão organizadas que possuem sentido completo e não precisam de outras que venham a completar o sentido delas, certo? Resumindo isso, o período composto por coordenação apresenta duas ou mais orações que são totalmente independentes, organizadas, coordenadas. São orações que não estabelecem nenhuma relação de dependência sintática entre si. Por exemplo, esclarecendo isso para vocês. Pedro cantou e dançou a noite inteira. Prof, eu não me lembro o que são orações. Então, as orações é quando eu tenho aqui os verbos. Então, eu tenho aqui uma primeira oração, Pedro cantou. Então, eu tenho um verbo colocado aqui. E depois dançou a noite inteira, o meu segundo verbo. Então, eu tenho dois verbos, duas orações. Mas, prof, por que esse E aqui está marcadinho? Porque esse E é a nossa conjunção, que está estabelecendo uma ligação entre essas orações que são totalmente independentes, certo? Então, nós temos aqui os verbos, ou seja, dois verbos, duas orações. Então, na primeira oração nós temos o verbo cantar, na segunda oração nós temos o verbo dançar. Como nós temos duas orações, nós chamamos isso aqui de período composto por coordenação, certo, gente? Mas quais são as conjunções coordenativas? Muito bem, vocês podem utilizar módulo 5, capítulo 15, lá na página 20 vocês vão ter uma tabelinha bem completinha. As conjunções coordenativas, então, elas ligam orações independentes, por isso aquele E vermelhinho estava lá atrás, e elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vejam que cada uma delas apresenta uma ideia de soma, ideia de oposição, de contrariedade, de escolha, de explicação, de encerramento de uma ideia. E ainda nós temos as orações que não apresentam nenhuma conjunção coordenativa, elas são totalmente separadas por pontuação, normalmente por vírgulas. E elas são chamadas, então, essas orações que têm esse tipo de construção, nós chamamos de orações coordenadas assindéticas, mas isso lá na frente, lá quase no finalzinho da videoaula, vocês vão ver, certo? Bom, então aqui, pessoal, eu mencionei para vocês a página 20, aqui eu coloquei uma bem simples para vocês, tá? Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas, aqui do ladinho eu coloquei quais são essas conjunções e eu quero que vocês prestem atenção na conjunção coordenativa alternativa, porque eu escrevi deste modo aqui, ou, ora, ora, quer, seja, seja. Por que eu coloquei deste modo? Porque pode vir a aparecer somente uma delas, ou em duplicidade. Por exemplo, ou você bebe, ou você dirige. Então, eu utilizei as duas conjunções dentro da mesma construção, certo? Ou eu poderia utilizar uma só. Você prefere chá ou refrigerante? Eu utilizei uma só, por isso que aqui foi colocado com a barrinha, certo? Bom, nesta tela aqui eu deixo para vocês diversos exemplos, tá? Na verdade, um exemplo para cada uma delas.
Então, de conjunções coordenativas aditivas, eu coloquei um exemplo em que aparece a conjunção aditiva. Depois, nas conjunções coordenativas adversativas, também é a mesma coisa, deixo destacado para vocês. Aqui no item 3, das conjunções coordenativas alternativas, aquele exemplo que eu falei para vocês quando aparece em duplicidade. Depois, nas conjunções coordenativas explicativas, que dá a ideia de explicação. E, por fim, as conjunções coordenativas conclusivas, no exemplo com portanto, certo? Então, olhem bem, leiam bem essa tela, assinalem o que for preciso, anotem o que for preciso. Aqui também, pessoal, só para vocês se organizarem, tá? Eu coloquei aqui uma tabela em um formato diferente, tá? Com as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, com outros exemplos, todas destacadas também, para vocês não se perderem. Quando a gente fala em conjunções coordenativas, já vem na mente da gente as orações coordenadas. O que é isso? É a mesma coisa, eu vou analisar aquela oração que apresenta uma conjunção coordenativa. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo essa tabela, esse esqueminha. Então a gente começou com a conceituação do que era um período composto por coordenação. Aqui nós vimos que existem 5 tipos, 5 classificações de conjunções coordenativas e elas dão origem para essas orações coordenadas. Só que nós temos um detalhezinho, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. O que é isso, sindéticas? É quando eu tenho a presença, eu tenho a ligação, tá? Essas orações são ligadas por conjunções coordenativas, por isso que eu chamo de sindéticas. Sindética quer dizer presença de conjunção, presença de nexo, que são aquelas que nós vimos ali anteriormente naqueles exemplos. Mas nós temos também as orações chamadas de orações coordenadas assindéticas. O que é isso? Quando eu não vou ter a presença desses nexos, eu não terei presença de conjunções. As minhas orações serão separadas, divididas por meio de vírgulas, certo? Aqui eu deixo um exemplo de cada oração coordenada sindética para vocês. Então, a primeira é a oração coordenada sindética aditiva. Então, eu quero que vocês olhem aqui embaixo, tá? Eu coloquei no quadrinho, na tirinha, mas eu fiz todo o desmembramento aqui embaixo para vocês prestarem atenção. Então, eu tenho aqui, eu pensei em subir no palco, dar uma sapateada e improvisar algo. Então, eu tenho 3 orações. A minha última oração é que apresenta conjunção, certo? Então, eu vou classificar de oração, por quê? Porque eu tenho o verbo. Coordenada, por quê? Porque ela é independente, tem sentido completo. Sindética, por quê? Porque ela tem a presença de conjunção. E aditiva, por que aditiva? Porque é a classificação dessa minha conjunção coordenativa. Tá, prof, o que eu faço com as outras orações aqui que separaram? Eu amasso e jogo no lixo? Obviamente que não, né, gente? Nós vamos olhar para essas orações, elas não possuem presença nenhuma de conjunção. Aqui eu tenho uma separação por meio de vírgulas, então eu vou classificar de oração coordenada assindética. Eu não tenho presença de conjunção aqui, certo? Depois, no segundo tipo de oração, nós temos a oração coordenada sindética adversativa. Mesma coisa, gente. Então, eu tenho 2 orações. A minha segunda oração é que apresenta a conjunção coordenativa adversativa. Então, eu vou classificar como oração coordenada sindética adversativa. O que sobrou, oração coordenada sindética, certo? Então, nós temos sempre que prestar atenção onde está a minha conjunção. No terceiro item, nós temos, então, as orações coordenadas sindéticas alternativas, tá? Aqui a fotinha ficou um pouco desfocada, tá? É a foto da foto, então ficou assim. Nós temos 2 exemplos aqui, tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo, e eu fiz a transcrição aqui embaixo, certo? Querem um atalho ou caminho longo? Então, vejam que aqui o ou apareceu apenas uma vez. A oração que não apresenta nenhuma conjunção eu chamo de oração coordenada sindética. A mesma coisa para o segundo exemplo aqui no segundo quadrinho. No quarto item, gente, nós temos a oração coordenada sindética explicativa. Mesma coisa. É melhor você se acalmar, pois em breve lhe exigirão as respostas. Então, aqui eu tenho o pois sendo utilizado. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa.
o que sobrou, minha oração que está sobrando aqui, preciso classificá-la devidamente, não tenho conjunção, então tenho uma oração coordenada assindética. No quinto item, gente, nós temos a oração coordenada assindética conclusiva. Então, penso logo, incomodo mesmo. Então, eu tenho um logo que está me dando ideia de conclusão. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética conclusiva. E aqui, gente, essa oração bem pequenininha. Ai, Sora, só uma palavrinha. Sim, é só uma palavrinha, mas ela é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo, que é o penso, certo? E ele está constituindo aqui uma oração. Não tenho presença de conjunção, então eu tenho uma oração coordenada assindética, certo, gente? Então, aqui sempre vocês precisam analisar, parar, pensar, analisar, para vocês classificarem devidamente. Por fim, nós temos as orações coordenadas assindéticas. Aquilo que eu falei lá atrás para vocês, que mais para o finzinho do vídeo nós veríamos. Então, é quando nós temos a substituição, a não utilização das conjunções e a substituição por vírgulas. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês. Amei, lutei, chorei, certo? Vim, vi, venci. Tudo muda, tudo passa, o mundo permanece. Então, não foi utilizado em nenhum momento conjunção e simplesmente nós trocamos, tiramos essas conjunções e colocamos vírgulas. Então, são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Aqui embaixo eu coloquei um outro exemplo também para vocês, certo? Pessoal, aqui é tudo muito breve, tem que ser tudo muito rápido para não ficar cansativo. Esse material vai ficar disponibilizado para vocês no formato lá na plataforma, sem a minha voz, para que vocês possam acompanhar, voltar, analisar cada slide, certo? E também vou deixar para vocês um videozinho desses com atividades, certo? A gente está morrendo de saudade, até a volta!